AS Brasil entrevista Fabrício Noronha, secretário de Cultura do Estado, para falar sobre os principais investimentos, novos editais e projetos a serem lançados esse ano para fomentar a economia criativa e fortalecer a cultura e tradições do Estado. Fabrício, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Alegria, Jéssica, estar aqui para a gente conversar, falar um pouco da cultura do Espírito Santo e do Brasil. A cultura do Espírito Santo tem sido cada vez mais trabalhada pelo governo. E eu queria que você me contasse mais o que a Secult está fazendo para fomentar a cultura aqui no nosso estado. O governador Casagrande ele tem um olhar muito especial para a cultura. Desde do início desses novos mandatos do governador, a partir de 2019, quando ele me convidou para assumir a secretaria, a gente foi ano a ano expandindo esses investimentos e, sobretudo, criando novos mecanismos. A gente precisa entender que nesse processo das políticas de cultura, elas são complementares. Uma política, ela chega, ela tem um limite, ela tem uma função, tem um objetivo, uma outra política tem uma outra função, um outro objetivo. Então, muito do nosso esforço nos primeiros 4 anos foi da gente organizar essa dinâmica. Criamos, e o governador sancionou a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, que através de recursos do ICMS as empresas conseguem apoiar projetos. Criamos o Fundo a Fundo, com transferência de recursos para os municípios, que expandiu e muito a quantidade de projetos apoiados. Expandimos a atuação do nosso Funcultura, que já tem 15 anos, uma trajetória muito importante. E agora a gente tem concentrado nesse segundo mandato, nesse segundo período aí da gestão, no fortalecimento da difusão cultural, do fortalecimento das atividades e dos espaços culturais. A gente está aí colhendo também frutos de muitas iniciativas que foram iniciadas ali em 2021, 2022, reformas que foram começadas lá e que vão ficar prontas agora. Então a gente está num momento muito, muito importante e também de força, de potência das políticas de cultura aqui no Estado. Agora falando de editais, em 2025 a Secult ampliou as linhas de fomento. Quais foram os critérios utilizados e o porquê dessa decisão? A gente começou a partir dessa nova leva e dessa parceria com o governo federal através da Política Nacional Aldir Blanc, expandiu o volume de recursos. Então a gente tinha historicamente aí 15, 16 milhões por ano, a gente conseguiu organizar junto com esse recurso federal e chegamos a 33,6 milhões nessa última edição dos editais, casando recursos do Tesouro Estadual e recursos do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Política Nacional Aldir Blanc. Isso deu uma possibilidade da gente olhar para várias demandas do próprio setor, para também elos da cadeia cultural que os editais não atingiam historicamente, ou aspectos e características de projetos que a gente acha interessante que tenham mais, como, por exemplo, o edital Culturas da Infância, onde a gente faz um trabalho de financiar iniciativas para a infância. E isso é importante porque a gente sabe dessa demanda, a gente inclusive já recebeu alguns estudos sobre isso, a baixa quantidade de produção e uma alta demanda ao mesmo tempo da criançada por conteúdo. Isso diz respeito também à formação de público, são futuros leitores, são futuros artistas, futuros espectadores. Então a gente tem uma linha específica para isso. A gente também identificou uma questão em relação ao início, o primeiro passo dentro da política. Então nós criamos o Meu Primeiro Edital, que é uma política voltada para pessoas que nunca captaram recurso, que têm uma ideia que pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser enfim, uma ação digital para a internet, qualquer ou de muitas possibilidades de linguagens dentro do campo da cultura, e ali ela tem uma porta de entrada na política, e tem sido um sucesso. Esses exemplos que eu estou dando são todos de
iniciativas que os editais começaram a fazer agora nos últimos anos e que, por outro lado, a produção cultural, os artistas, os fazedores abraçaram e enviaram bons projetos e foram editais que tiveram uma boa disputa, né, no sentido da quantidade de projetos inscritos. A gente sempre monitora muito essas demandas, né? Então, tem uma tendência de crescimento aqui em determinada área, ou a gente está olhando, analisando a execução do projeto e vendo que esse recurso está deficitário, a gente precisa no outro ano aumentar. É sempre uma sintonia fina e principalmente entender de que os editais, eles são um dos mecanismos, uma das formas. E é importante que seja assim, então que a gente consiga entender também onde ele não está indo e a gente trazer para a Lei de Incentivo à Cultura, trazer para o fundo a fundo. Então esse é o esforço, o trabalho que a nossa subsecretaria, né, de fomento tem feito. Fora isso, a gente também teve muitos avanços no sentido da legislação federal, né? O presidente Lula sancionou há pouco tempo o marco regulatório do fomento à cultura no Brasil, que abriu várias novas possibilidades. Uma delas, que a gente já incorporou nos editais e também na LIC, que é o do financiamento plurianual. Então, agora, projetos que têm uma recorrência, imagina só um espaço cultural, né? Ele está ali, ano que vem ele vai estar ali, no outro ano ele precisa estar ali. Então, o mesmo projeto, ele consegue aprovar na nossa Lei de Incentivo à Cultura por 3 anos, dando uma previsibilidade, dando uma segurança para aquele trabalho e, sobretudo, a continuidade, porque um aspecto importante na cultura e que a gente sempre prima, né, muito quando a gente está pensando a política, pensando as ações, é a sustentabilidade e a continuidade desses projetos, porque é quando a gente pensa um espaço cultural que tem um atendimento lá sociocultural numa comunidade, que tem um coral jovem, ou que tem uma orquestra ali num bairro da periferia de Vitória ou de qualquer cidade. Ele precisa, tão importante quanto existir, é que ele continue existindo. Porque a descontinuidade, imagina, você está ali atendendo 30, 40 jovens, ali formando, aprendendo a tocar violino, aí no outro ano, por uma falta de financiamento, aquela ação acaba e é muito ruim, né? Então, assim, sobretudo nesses projetos, né, de espaços culturais, eventos calendarizados, a gente tem olhado muito, e essa é uma novidade que essa lei federal possibilita, que é da gente olhar a sustentabilidade no tempo, a sequência, né, das edições, e para a gente isso é importante porque fortalece todo esse ecossistema, profissionaliza também. Mais do que existir é resistir e conseguir ter as ferramentas necessárias para resistir, para dar continuidade a esse trabalho. Em 2025, a Secult também tem investido muito em editais voltados para o audiovisual, que inclusive foi uma promessa de 2024. Isso, a gente teve um grande boom de investimento no audiovisual a partir da Lei Paulo Gustavo, né, que foi uma lei também federal que transferiu recursos e que ela substancialmente era uma lei do audiovisual, mais de 70% dos recursos eram carimbados para o setor audiovisual. Então, em 2023, a gente teve um grande volume de investimento, né, perto de 30 milhões dentro do setor audiovisual. Em 2019 também nós tivemos, a partir de uma parceria com a Ancine, um outro pico ali de 12 milhões de investimento a partir dos arranjos regionais. E agora a grande novidade é o retorno dessa política dos arranjos regionais, que é uma política muito importante que a Ancine e o Ministério da Cultura tinha, e que agora retoma. Então a gente tem a possibilidade, a gente está agora estudando e dialogando tanto com o setor do audiovisual quanto com o governo federal, com uma possibilidade de um co-investimento para a gente chegar a 37 milhões e meio de investimentos no audiovisual nesse novo ciclo. É um valor recorde, 30 milhões do governo federal, que é o teto que cada estado pode pedir, solicitar ao governo, mais 7 milhões e meio, que é a nossa contrapartida estabelecida lá pela regra e pela região que o Espírito Santo faz parte. Então a gente está com essa expectativa muito grande para conseguir manter esse nível de investimento e o audiovisual, né, o cinema, ele tem essa característica de ter uma formação e uma forma de acontecer industrial, né, de escala, de contratar muita gente, que tem a ver com um processo também que envolve muita gente da cadeia, tanto artística, criativa, quanto de fora.
Então a gente está falando, né, de atores, de designers, de jornalistas, de figurinistas, maquiadores, enfim, uma cadeia muito grande. São projetos e são iniciativas que movimentam muito e também não criativos. A gente está falando também de serviços de transporte, de van, de catering, né, de alimentação, de restaurante, de hotelaria. Ou seja, o audiovisual ele tem essa capacidade, por isso ele é estratégico, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil, né, até sob o ponto de vista de soberania nacional, né, de produção de conteúdo, porque ele, na hora da sua produção, ele movimenta muito, ele é muito distributivo e ativa muitos elos. Na sua experiência de exibição, ele vai falar sobre os nossos valores, as nossas identidades, a nossa história, a nossa gente retratada, então vai impactar no pertencimento, vai impactar nas novas gerações para conhecerem, no caso dos documentários, o nosso passado. Então ele é muito importante. E um outro aspecto do audiovisual que o Brasil figura entre o segundo e o terceiro maior consumidor de conteúdo digital do mundo. Então a gente é um grande mercado. Então por isso que essas grandes empresas, né, de streaming, que é hoje onde está muito forte, né, a janela de exibição, né, as plataformas como Netflix, Amazon, olham muito para o Brasil, porque é um grande mercado. A gente sabe disso pela convivência, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, está todo mundo muito ligado na telinha, no celular, na Smart TV, então é uma coisa mesmo que é muito forte, né, que vem da nossa tradição com a televisão, com o consumo de conteúdo, então é muito estratégico que a gente posicione também a produção do Espírito Santo nessa disputa, digamos assim, de olhares e de atenção e de um mercado em franca ascensão no Brasil. E é muito bom ver que agora o Espírito Santo também vai ser um sinônimo de cultura, de cinema, de audiovisual. Acaba que a gente ainda está um pouco preso nesse de ser um estado que tem praia, que tem montanha, mas o Espírito Santo tem muito mais coisa. A cultura aqui é muito viva e muito vasta. Então é bom ver que quem quer produzir, quem está afim, quem precisa de uma ajuda, pode encontrar isso na Secretaria de Cultura. Exato. E perceber, a partir desses projetos, né, como eu estava falando da nossa gente, né, na tela, e que o audiovisual tem esse poder, mas não só, né, pensando agora de uma maneira geral, a gente também se enxergar diverso. Eu acho que esse é um ponto importante de virada para o Espírito Santo mais recentemente. Eu acho que a gente tem, e a gente por muito tempo insistiu muito numa narrativa de um Estado, enfim, mais ligado a essas tradições da imigração, mais ligado a uma coisa, quase uma coisa meio Santa Catarina, assim, sabe? Mas, na verdade, a gente é um retrato do Brasil. O Espírito Santo é quilombola, a gente tem o Sapê do Norte, que, né, tem dezenas de comunidades, né, super forte dentro de uma história de uma resistência. A gente tem o Porto de São Mateus, o sítio histórico do Porto de São Mateus, inclusive, que agora finaliza o processo da sua obra, mais de 10 milhões de reais ali investido na sua requalificação, como o último porto onde aconteceram tráfico negreiro no Brasil, ou seja, que a gente que aquilo ali pode ser plataforma para a gente contar essa história, né, que sempre sofreu apagamento, sempre foi deixada de lado, para que, primeiro, que não se repita, né, jamais esses horrores do processo de escravidão, mas para que a gente entenda também, né, a partir da visão histórica e cultural, como isso foi forjado naquele momento. A gente tem um território, e a gente teve esses dias lá até com a ministra da Cultura no território das aldeias indígenas, né, sobretudo ali de Aracruz, mas a gente sabe que tem outros também movimentos fora ali do território de Aracruz, mas também essa expressão do Espírito Santo como, né, uma força dentro dessa questão da ancestralidade dos povos originais. Então acho que quando a gente começa a juntar essas peças e olhar para esse estado, não só do ponto de vista da paisagem, né, que você falou essa coisa do mar à montanha, então são alguns
clichês, digamos assim, o Espírito Santo é 40 minutos do mar à montanha, a muqueca que não é a baiana, não sei o quê. Então, assim, a gente expandir disso, assim, acho que a muqueca baiana e a muqueca capixaba, elas conseguem conviver, as duas são maravilhosas, a gente não precisa ficar se comparando, né, aos demais, e a nossa força está nessa diversidade de paisagens, né, da praia à montanha, mas está também nessa diversidade, né, cultural, né, das comunidades quilombola aos pomeranos, da comunidade italiana, né, aos indígenas de Aracruz, e a gente olhar isso como potência para a gente refletir a diversidade cultural do Brasil, que é, no final das contas, o nosso maior ativo enquanto país, junto com a biodiversidade. Então, quando o mundo olha para o Brasil, vai falar sobre esses aspectos, né? O futebol incorporado também num fenômeno cultural que é o futebol, a música e a Amazônia, a nossa biodiversidade. Então, o nosso valor está aí. E o Espírito Santo tem um recorte incrível num território pequeno que precisa ser mais valorizado e de nos dar mais orgulho disso. No Porto de São Mateus, acho que é a importância de ressignificar espaços, não ser mais um espaço de dor e sofrimento, mas agora poder ser um espaço de avanço. Já tem data marcada? Sim, agora no dia 24 de julho a gente inaugura lá junto com o prefeito e o governador, vai ter um concerto da Orquestra Sinfônica que vai acontecer lá. Foi toda a parte da requalificação urbana do sítio. A gente inicia também agora a fase da requalificação dos casarios, que é um pedido da comunidade, mas a gente entendeu como duas etapas, né? Primeiro, essa etapa de quase 12 milhões de reais, onde a gente requalifica todo o espaço, no sentido também de acessibilidade, enfim, de toda a parte de iluminação, toda a parte ali que tem um impacto também na segurança, né? E de um aspecto também de melhoria pro sítio como um todo. E agora a gente inicia aí já com compromisso firmado com a Prefeitura de São Mateus a reforma dos casarios, e para essa reforma, para direcionar, digamos assim, o trabalho dos arquitetos, né, dos restauradores, a gente montou, em parceria com o Banco do Nordeste, já desde o ano passado, uma comissão que envolve a comunidade, que envolve as lideranças locais, que envolve isso que é o patrimônio imaterial atrelado ali, que eu comentei das comunidades quilombola, porque no final das contas o Porto de São Mateus, né, que tem a questão material, né, dos prédios, dos casarios, está totalmente ligada, né, pela história e pelo fluxo ali da formação do norte do estado a essas comunidades, ao Beiju, aos grupos de Jongo, ao Congo, ao todo fazer, né, da bioconstrução dessas comunidades, enfim, todos uns saberes imaterial que estão atrelados ali. Então, a nossa ideia agora, junto com a universidade também, com a prefeitura, com o Sebrae, com o Banco do Nordeste, é conectar esses elos para transformar aquilo ali, né, como você disse, num sinônimo também de progresso, mas também num sinônimo de contar essa história melhor para, né, sobretudo os jovens e as crianças, e um trabalho de educação, e de conectar também esses agentes, né, o artesão lá da comunidade quilombola, a produção de farinha, a produção de beiju, para que o visitante, o turista, quando vá conhecer o Porto, tenha ele reformado visualmente, tenha ali. O Banco do Nordeste pretende abrir um espaço cultural ali com exposições, a gente quer também entrar com um ciclo formativo ligado às artes cênicas, né? São Mateus tem essa tradição com o teatro, e também que a praça receba grandes eventos, mas que a comunidade esteja presente, que ela não seja, né, isolada desse processo. E agora continuando a falar de Porto e novos espaços, no Porto de Vitória vai receber o Armazém 5, que é um espaço totalmente voltado para a cultura, e tinha previsão de abertura de uma galeria logo em junho, mas ainda não foi lançado. Aconteceu alguma coisa no projeto? Teve alguma mudança? Esse projeto do Armazém 5, ele integra um movimento maior ali de reocupação dos armazéns, né? Algum tempo atrás, o governo federal concedeu à iniciativa privada, né,
vale lembrar, né, antes a gente falava da Codesa, né, que era quem coordenava ali, depois desse processo entra a Vports, que é a concessionária que está ali trabalhando. Nesse compromisso, a Vports reformou todos os galpões, toda a estrutura foi reformada com acompanhamento do Conselho Estadual de Cultura, porque a gente está falando de um patrimônio tombado, né, em processo de tombamento ali. Esse investimento, que é na ordem de 12 milhões, foi concluído, e aí a gente entrou no processo do uso e da ocupação daquele espaço. Iniciamos essa negociação com a Vports para a cessão para a construção do Armazém 5, numa perspectiva de ser um espaço multiuso, com uma arena de espetáculos, com uma exposição permanente, com um restaurante, com atividades e ativações ligadas ao artesanato também. E nesse meio do caminho, o Museu Vale, que ficava lá em Vila Velha, teve que mudar de lá e buscar outros espaços. Nessa prospecção, eles acabaram gostando e ficando lá e batendo o martelo de levar o Museu Vale para o Armazém 4, e num outro momento também a Federação das Indústrias Afins, junto com o Senai, buscava um espaço para um grande programa e uma escola de formação ligados a desenvolvedores, programação, parte de inovação, que então ficou estabelecido para o Armazém 3. Então a gente, que era uma iniciativa, né, da Secretaria ali no Armazém 5, virou um grande complexo cultural, que agora a Secretaria de Mobilidade também integra, né? O governador anunciou recentemente uma nova estação do Aquaviário ali do lado. Enfim, a gente está falando aí de mais de 100 milhões de investimento entre público e privado para transformar e, sem dúvida nenhuma, olhando para os últimos anos, últimas décadas, acho que é o maior movimento, né? Podemos afirmar que é o maior movimento de requalificação, de fortalecimento do centro de Vitória que a gente tem em vista. Enquanto essa obra não acontece, a gente está no processo agora de construção desse projeto arquitetônico para esse espaço definitivo, digamos assim, a gente já inicia com algumas atividades ali. A primeira delas vai ser a exposição Bahia de Vitória, que vai ocupar o espaço de maneira temporária, ainda sem a grande intervenção que ele vai receber, que está sendo construída a partir de um termo de cooperação com o Instituto Pedra. E agora, nesse processo das primeiras intervenções, do próprio desalfandegamento, né? Porque uma área de porto é uma área alfandegada, então para receber o público geral ela tem que passar por um processo de desalfandegamento. Esse processo acabou demorando um pouquinho mais do que a gente tinha imaginado, né? A gente tinha imaginado lançar agora em julho essa exposição, mas está tudo já caminhando para uma nova data ainda no segundo semestre. A gente volta aqui depois para trazer em primeira mão para vocês, mas segue essa perspectiva. Iniciarmos com uma exposição que é muito legal, porque ela vai falar da própria Bahia de Vitória, que no final das contas, né, do ponto de vista até do desenvolvimento da cidade de Vitória, né, o porto é um elemento fundamental, né? Então a cidade ela vai se formando em torno dessas atividades econômicas, né, do fortalecimento desse porto. Isso molda também, acredito, a própria característica, né, da cidade, de ser uma cidade acolhedora, uma cidade, né, que tem uma interlocução e uma perspectiva muito glocal, né, que é o termo que mistura o global e o local. Então acho que isso também tem a ver com essa formação da cidade e a gente entregar, reabrir esse espaço, né, com uma exposição que fale da própria Bahia, que traga os artistas, que traga essa história, também é bem legal. Então, é um espaço também muito esperado pelo público para ter mais um espaço de cultura e dentro do porto que desperta tanta curiosidade. Quem nunca passou e imaginou, nossa, o que tem ali dentro? E agora as pessoas vão poder estar ali presente, vão poder ver o que realmente acontece dentro do porto. E é incrível, é lindo, né? É uma experiência muito, muito marcante, que acaba que a cidade fica, né, alheia a isso, né? A gente não consegue ter essa percepção, né, quão interessante é como paisagem, como beleza, e esses espaços, né? Aí não é só o nosso, o Armazém 4, essa iniciativa do Museu Vale de ir para lá, essa iniciativa do Senai de levar ali centenas de estudantes, né, de pessoas que vão passar ali a conviver com aquele espaço também, é demais.
Outra obra muito esperada é o Cais das Artes. Queria que você desse uma atualizada de como está o cronograma. Ainda tem as datas anunciadas antes estão mantidas? Como que está indo? O que o público pode esperar? Sim, segue o cronograma, né, que é outubro, fica pronta a obra civil, aí nesse momento a gente ocupa o espaço, né, termina essa etapa da obra para transformar aí sim, né, montagem de exposição, mobiliário, toda a parte de escritórios também administrativos. Então a gente vai ter de outubro até janeiro, e janeiro abre para o público com as primeiras exposições. Então a gente está trabalhando agora já em torno de quais serão essas atividades, trabalhando em torno também de um programa de arte-educação, porque é fundamental que a gente tenha uma interlocução com a Secretaria de Educação. Então o secretário Vitor De Angelo tem acompanhado e participado ativamente dessas discussões para a gente criar uma interface robusta com a rede estadual, prioritariamente, mas também, né, com as redes privadas, enfim, com todas as juventudes ali que estão estudando, né, não só nas escolas, os mais novos, mas também com as faculdades. Estamos também planejando o teatro, que vai ficar para um segundo momento, em abril, né, pela nossa previsão, pela previsão do consórcio e do DR. Então a gente também está modelando esse trabalho, o perfil, né, de atividades. Esse espaço também vai abrigar a nossa orquestra sinfônica, então a nossa orquestra também está se preparando para esse novo momento, está, né, se fortalecendo do ponto de vista artístico, contratando novos músicos, pensando novos repertórios, novas parcerias, para a gente ter, né, a partir de abril do ano que vem, uma ocupação bem robusta da nossa orquestra lá. Mas, em linhas gerais, o que a gente tem imaginado é o Cais das Artes, tanto numa perspectiva de incluir o Espírito Santo num circuito, que é um pouco até uma expectativa das pessoas, e de maneira objetiva a gente, de fato, tem uma limitação muito grande de espaços. Então, pensar, por exemplo, num grande espetáculo, num grande musical ou numa ópera, hoje a gente não consegue receber esses espetáculos porque a gente não tem uma boca de cena, porque não tem um fosso de orquestra, porque o cenário não cabe dentro dos teatros que a gente tem. Então a gente tem uma questão técnica bem objetiva que, de fato, tendo um espaço desse tamanho, a gente vai poder receber. Mas mais do que, ou além do que a gente receber, no mesmo sentido de um cais, que é um espaço onde os produtos são exportados, os produtos também são importados, a gente acha e acredita e tem certeza de que o cais, pela sua magnitude, pela força da arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, pelo interesse que o Espírito Santo, que o Brasil e que até o mundo vai ter por esse equipamento, ele pode ser plataforma para os projetos e as iniciativas aqui do Espírito Santo, que, pelos motivos que anteriormente a gente falou, eles foram se fortalecendo nos últimos 5 anos, com mais investimentos, com a criação da Lei de Incentivo à Cultura. Então a gente tem vários festivais, várias iniciativas, vários profissionais que estão prontos agora e com uma maturidade desses últimos anos, e alguns com trajetórias, obviamente, de décadas de trabalho, para ter o cais como essa plataforma para criar relevância nacional nos seus projetos, para atrair interesses de investimentos e de apoio que, porventura, hoje tenha mais dificuldade. Então, a gente está muito num olhar estratégico dessa mão dupla, digamos assim, do cais como um espaço do capixaba, um cais de todos os capixabas, não um espaço para alguns, um espaço, né, restrito. A gente imagina aquele vão ali embaixo ocupado, com as famílias, com atividades, com feiras, com encontros espontâneos, porque é muito bonito aquele lugar. Quem foi teve a oportunidade de ver a relação que o Paulo Mendes da Rocha conseguiu estabelecer com a Baía de Vitória. Ele, enquanto um dos maiores arquitetos brasileiros da história e um capixaba de Vitória, conseguiu imprimir
naquele ponto. Então a gente ouve muito, é um caixote, tampa à vista, tal, mas quando as pessoas tiverem a oportunidade de entrar ali e ver a relação que tanto o prédio do teatro quanto o prédio do museu cria e emoldura e valoriza no final das contas a nossa Bahia, a gente acredita que isso que é hoje um sentimento negativo de uma obra que ficou muito tempo parada, de gastos e gastos, uma coisa que vai potencializar, que vai valorizar o Espírito Santo, que vai valorizar o nosso próprio senso de pertencimento e o nosso orgulho de ser capixaba por ter um espaço que vai ser um dos 5 maiores espaços culturais do Brasil. Então, a partir do primeiro semestre de 2026, a gente já pode esperar que o Cais das Artes vai estar entregue. Isso. Outro projeto é o ES Mais Criativo, que está focado em economia criativa dentro do Espírito Santo. Quais os setores vêm se destacando para vocês dentro desse projeto? O ES Mais Criativo é o nosso programa de desenvolvimento da economia criativa. A economia criativa é um setor que agrega várias ações e várias iniciativas entre produtos e serviços que tenham a criatividade como seu elo principal ali. Então expande para além dos setores da cultura, da música, do teatro, da dança, para, por exemplo, a arquitetura, o design, né, a publicidade, vários setores ali que une a criatividade como um vetor. Hoje é um setor que representa bastante do PIB brasileiro, 3,11% do PIB. Os números aqui do Espírito Santo também são impressionantes, assim, é maior do que o setor da construção civil, do setor da energia, setores que a gente tem uma percepção como setores maiores, setores importantes, e a economia criativa também é. Então, o objetivo do ES Mais Criativo é divulgar, defender, valorizar a criatividade como um vetor de desenvolvimento. E a gente tem feito diversas ações. A principal delas, que congrega muito de tudo isso, é o Hub ES Mais ali na Costa Pereira, e uma série de parcerias com o Sebrae, com a Findes, com as universidades, com o IFES e com a UFES, e a gente tem visto o resultado. A gente tem, junto com o Instituto Jones dos Santos Neves, né, que é o setor de pesquisa e de indicadores do governo, a gente monitora com o boletim trimestral da economia criativa. E a gente, a cada boletim, tem percebido o quanto esses investimentos e essas estratégias têm dado resultados. Por exemplo, a gente cresceu muito na participação do setor criativo na empregabilidade formal. Então, a gente tem lá uma porcentagem de pessoas que estão em atividade, que estão trabalhando, e uma crescente porcentagem disso, que é mais de 6%, dentro do setor criativo. Então, é um número muito importante para a gente demonstrar esses resultados também. Então, a gente tem congregado essas informações para ir traçando e afinando essas estratégias. O setor audiovisual é um setor importante por todos aqueles motivos que eu falei anteriormente, né? A gente é um grande consumidor. O setor do design é um setor também estratégico, porque ele, assim como o audiovisual também pode servir a isso, ele agrega a outros serviços do comércio e da indústria não criativos. Então imagina a gente, por exemplo, uma interlocução que a gente faz muito forte com a indústria do café. Então você tem a marca de café, o Espírito Santo é um grande expoente no Brasil, fortaleceu muito agora nos últimos anos a questão dos cafés especiais e tal. Para você vender esse produto, você vai precisar de embalagem, você vai precisar de estratégia de marketing, você vai precisar de vídeo promocional, você vai precisar, né, de uma rede social ativa e tal. Todos esses conhecimentos são conhecimentos da economia criativa. Então a gente trabalha uma série de iniciativas ali no Hub e através do ES Mais Criativo de aproximação dessas indústrias e desses fazeres comerciais até mais tradicionais, como é o caso do café, que é histórico, né, para o Brasil e para o Espírito Santo, com esse setor criativo. E isso vai fortalecendo esse elo e vai demonstrando também para essas indústrias e para esses grandes empresários que aqui no Espírito Santo nós temos ótimos talentos, ótimas produtoras, ótimas empresas que vão poder prestar serviço, né, de comunicação, de redes sociais, de embalagem para essas empresas. E um outro setor
que a gente tem visto também os números impressionando ano a ano é o setor de games, que também é uma outra indústria que já há algum tempo no mundo ultrapassou a indústria audiovisual, a indústria do cinema. Então a gente ainda tem uma percepção assim, né, de Hollywood, toda essa indústria como a coisa maior do mundo, mas hoje a indústria de games já superou em termos de, né, de faturamento e tudo mais. Isso demonstra, isso comprova, né, o que a gente já havia mapeado antes de uma grande tendência da indústria de games, e aqui no Espírito Santo a gente conseguiu organizar e trazer para os editais também como uma novidade em 2020, e isso é até hoje uma novidade entre os estados do Brasil. Nós temos poucas iniciativas ainda de fomento à indústria de games nos editais, então a gente já vem colhendo esses frutos desses 4, 5 anos que a gente foi fomentando. Então hoje a gente tem, por exemplo, uma associação de desenvolvedores de game muito ativa e muito atuante, que inclusive produz esses indicadores que balizam que comprovam, né, isso que eu estou dizendo, do quanto houve um crescimento de empresas, de emprego, como o Espírito Santo e o Brasil é um grande exportador de talentos também para fora. Então a gente tem aqui mesmo no Espírito Santo alguns exemplos tanto de jogos que foram premiados ou comercializados no exterior, quanto de profissionais que saíram daqui do estado e hoje estão atuando em outros países, porque tem uma percepção do mercado de games no mundo e que tem a ver com a própria criatividade do brasileiro, né? Isso que a gente historicamente tem na publicidade, né? Que a gente vai ver os grandes prêmios que a publicidade brasileira foi ganhando ao longo das décadas, mas hoje o mundo olha para o profissional de desenvolvedor de games brasileiro com uma marca positiva, assim, brasileiro vai pensar fora da caixinha, vai dar soluções interessantes. Então o mundo tem olhado muito e é demais, né, para as juventudes, atrai, né, o interesse. Toda vez que a gente lança curso de desenvolvimento de jogos, a gente tem assim uma procura gigantesca, né, de jovens e pessoas interessadas em ingressar nesse universo. Então esse é um outro que eu destacaria também dentro da S Mais Criativo. E agora saindo um pouquinho dos editais, mas para falar especificamente do Parque Cultural Casa do Governador, que em 2025 está prometendo mais de 750 atividades, e que agora também vai ter o Festival Parque Aberto. A grande novidade é que agora ele vai acontecer aos sábados e domingos. Isso. O parque ele é um grande sucesso, né, de público. Todos os eventos que a gente faz lá atraem muito o interesse. Fora dos eventos também, ontem eu tive lá e, né, não tinha nenhum evento, mas estava cheio de gente lá, fazendo piquenique, visitando, conhecendo as obras. A gente tem 33 obras, né, de artistas de vários lugares do Brasil. A gente tem agora uma galeria de arte, né, o governador disponibilizou o gabinete, né, transferiu ali de lugar, e a Galeria Gabinete está com uma exposição muito bacana e vai dar sequência a essas exposições. O Parque Aberto, que antes funcionava aos domingos, né, um domingo sim, domingo não, agora é sábado e domingo, né, entendendo também esse sucesso de público, entendendo também um perfil de atividade que a gente quer atingir agora da música instrumental, trazendo as orquestras, os grupos. Isso também é perceptível assim, nos últimos anos, o quanto cresceu o número de corpos estáveis, de orquestras, de agrupamentos ligados à música instrumental. A própria Faculdade de Música, né, FAMES, tem um trabalho muito importante nesse sentido de formação de bandas, com as escolas também com música na rede. Então a gente quer que o Parque Aberto seja uma plataforma também de congregar isso que a gente está chamando de música instrumental, né, mas que cabe muitas coisas aí dentro. Então o parque é sempre novidade. Ali a gente, mês a mês, a gente vai divulgando. Então é importante acompanhar lá o Instagram do parque, o Instagram da Secult, porque tem muitas novidades ainda para esse ano dentro desse novo modelo, né, aberto de terça a domingo. E eu queria saber quais são os próximos projetos e editais que a Secult ainda vai lançar em 2025. A gente está inaugurando agora, até o final de setembro, as bibliotecas Transcol nos terminais de ônibus, que é um projeto que começou lá em 2007, que na pandemia
a gente acabou descontinuando e entrando num processo de reformulação, e agora, em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc, a gente está retomando. É um projeto muito importante. Ele tinha uma base na sua temporada anterior de 40 mil usuários, de mais de 300 mil livros emprestados. A gente reformulou esse projeto, está com 10 mil livros novos que vão equipar essas 10 bibliotecas em todos os terminais, de maneira gratuita. O usuário empresta, né, esse livro e depois pode devolver, inclusive em qualquer uma dessas unidades de maneira integrada. Agora tem um totem de autoatendimento onde pode pesquisar o livro, pode fazer o cadastro pelo celular. Então esse é um projeto que a gente inaugurou de Jardim América, Laranjeiras, agora Vila Velha, e vai toda semana inaugurando uma até completar as 10 no final de setembro. Fora isso, a gente está programando para dezembro a reinauguração do Teatro Carlos Gomes, que é o nosso principal espaço histórico da cultura, da política do Espírito Santo. Ele vai, inclusive, completar 100 anos, né? Está perto do centenário do Teatro Carlos Gomes. Então, dentro dessa retomada aí, a gente, em parceria com a Lei Rouanet, Instituto Modus Vivendi, a EDP e o BNDES, reformamos ali uma reforma profunda de mais de 20 milhões de reais empregados. Então, o Teatro Carlos Gomes está totalmente requalificado sobre o ponto de vista da recuperação dos seus aspectos históricos, mas também da modernização do sistema de climatização, de som, de luz. Agora a gente vai ter um restaurante ali, um café funcionando diariamente. A gente está cheio de programas e projetos para ser lançados, né? O Cais das Artes que a gente comentou, o Sítio Histórico de São Mateus agora em julho já. Enfim, são muitos espaços e atividades, e quando a gente vai olhar, a gente tem essa demanda. O público, como a gente falou agora do Parque Cultural Casa do Governador, as pessoas abraçam essas iniciativas quando elas são bem construídas, quando ela tem uma estratégia, né, de pertencimento com esse público, que é um desafio, né? O espaço cultural às vezes é visto como isso aqui não é para mim, né? O público ele precisa ser convidado, precisa ter uma estratégia, né, de um convite, seja com essa estratégia de levar as escolas, de formar esse público desde pequenininho, quanto ter atividades que criam essa dinâmica de convite. Então a gente está muito nessa toada para posicionar, né, a cultura do Espírito Santo, os artistas, as iniciativas daqui, e fortalecer o consumo, o acesso e a circulação disso também para fora do estado. Sim, a democratização de espaços, né? Sair disso de que a arte é só para um público específico, principalmente colocando orquestra, que é algo que muitas pessoas tinham isso de que música clássica está presente apenas naquela caixa, mas agora a gente vê que é muito mais fácil, só ir no parque, você pode acompanhar uma apresentação da orquestra totalmente gratuito. É isso, a nossa orquestra está muito presente também lá no Teatro da UFES, também no Sesc Glória. Então tem uma longa programação aí, quase toda semana tem um concerto da orquestra, sempre convidando, né, pessoas de fora, sempre a preços populares ou gratuitos, né, e é um sucesso, né? Nossa orquestra sempre teatro lotado, muitas atividades. Então a gente está muito animado agora para essa ida para o Cais das Artes, que eu acho que vai dar ainda mais potência, né, para a nossa orquestra sinfônica, que é um patrimônio do nosso estado. O Teatro Carlos Gomes já tem uma data específica ou alguma programação? Tem, mas eu não posso falar. Tô brincando. A gente está agora programando, finalizando isso, né? Porque depende do caminhar da obra, previsão para dezembro. A gente está afinando essa data e preparando uma grande apresentação muito especial, que a gente está ainda vendo os detalhes, né, para confirmá-la, mas a gente está programando um novo momento para o teatro, sabe? Ele é um espaço muito importante, muito querido, né, muito potente. Então a gente está pensando muito bem, né, como que vai ser essa retomada, e acredito que o público capixaba vai gostar muito das novidades aí para o teatro, mas por enquanto eu não posso revelar muito, que ainda estão por
por serem confirmadas. Tá bom, ainda é surpresa, mas pelo menos a gente já sabe que em dezembro vai abrir o teatro, as pessoas vão conseguir voltar a frequentar esse espaço tão importante. E tá lindo demais, a reforma, tenho feito as visitas, o governador esteve lá também recentemente, você já percebe assim, né, um outro lugar, assim, uma outra energia retomada com a pintura, com a iluminação, né, com a parte de segurança também, de acessibilidade. Agora a gente tem acessibilidade plena a todos os andares, é o próprio palco que a gente não tinha antes. A gente está falando na recuperação também do fosso da orquestra, então parte do palco, ele, de maneira automática, ele abaixa para que a orquestra fique ali tocando no fosso. Isso abre também uma possibilidade de novas dinâmicas. Tem uma cortina também corta-fogo, que é uma tecnologia também de segurança que foi instalado agora. Enfim, são vários detalhes e tá uma preciosidade lá o trabalho que o Instituto Modos Viventes tem feito, e o resultado já está dando para notar, né? A gente que está acompanhando a reta final da obra, e que o público a partir de dezembro vai, sem dúvida nenhuma, se encantar. Fabrício, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo falar mais sobre cultura dentro do Espírito Santo. Estou super à disposição, agradeço demais essa oportunidade da gente conversar, falar dos projetos, falar das iniciativas, e me convidem mais vezes que eu venho aqui para a gente compartilhar, porque sempre tem novidade. Para acompanhar mais conteúdos como esse, é só acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!